Quando vemos nas chamadas dos irmãos evangélicos na TV, muitos não falam sobre a melhora de seus bens materiais. Como tem o Antigo Testamento como livro de fé, não seria então por isso? Sempre estranhei isto. Falam do aumento dos bens materiais. Eu não sei a melhora que ela quis dizer, né? E depois o aumento dos bens materiais. Acho que ela botou um não a mais, né? Falam sobre a melhora dos bens materiais. Falam sobre a melhora dos bens materiais. Nós, na verdade, somos almas muito complicadas. Esse comportamento que a gente vê é um comportamento que a gente mesmo cultuou durante muito tempo. Quando a gente fala das construções do Antigo Testamento ou dos equívocos da Idade Média, a doutrina espírita ela é tão maravilhosa porque ela nos dá o condão de falarmos sobre isso, não querendo criticar aqueles outros, mas percebendo que nós somos aqueles outros. Por isso que hoje, quando a gente ouve isso, dói nos nossos ouvidos, porque somos nós próprios, numa nova roupagem, tentando desatrelar as nossas almas de determinados conceitos. Sim, existem muitos companheiros que ainda têm uma conexão com a fé e os aspectos da riqueza material. São conceitos do Antigo Testamento. Muitos companheiros ainda não têm a leitura daquilo que o Cristo de fato apresentou e ainda estão muito fixados, mas isso nós também somos assim até bem pouco tempo. Muitos de nós ainda possuímos isso. Até mesmo dentro da doutrina espírita, nós queremos achar que as pessoas, porque elas fazem um trabalho espírita, porque elas realizam alguma atividade no bem, elas não podem sofrer, elas têm que ter uma casa boa, elas têm que ter saúde. E isso não é uma verdade. Nós temos muitas pessoas, e aí coloco o Chico Xavier aqui como grande exemplo, que não tiveram riqueza material, não tiveram saúde física, não foram pessoas prósperas, não foram empreendedores, mas deixaram um legado espiritual muito grande. Nós também, enquanto espíritas que somos, temos que aprender a não ter essa leitura entre os companheiros espíritas. Fulano é um grande contribuidor para o movimento espírita. Nossa, então a vida é tão modesta. Olha o carro dele. Como é que pode? Os espíritos podiam pelo menos cuidar dele. Isso, de certa maneira, ainda é um ranço que a gente traz dessas leituras do passado. Então, questões espirituais, questões materiais. E, às vezes, uma doença, uma pobreza, uma condição de simplicidade do ponto de vista econômico pode ser também um fenômeno não de expiação, mas missionário, para deixar o exemplo daquilo que devemos viver. Outro dia eu vi uma planta do apartamento em que Allan Kardec vivia. Era muito simples, gente, o apartamento dele. Era a sala, quarto, aí tinha uma outra saleta dentro, cozinha e banheiro. Era um apartamento de um quarto. Esse um codificador. Ele morava num apartamento de um quarto. Era um apartamento pequeno, bastante singelo. E às vezes a gente fica esperando que, nossa, já que ele tinha isso, ele devia dar para ele pelo menos uma casa, pelo menos 2 quartos. Ele morava numa casa de um quarto. Então, a gente vê como que as coisas são, e a gente às vezes fica com uma leitura muito equivocada das coisas. Então, vale a pena a gente dar uma repensada nisso e considerar que os valores do espírito são os valores do espírito.